aí, pessoa, tudo bom? Vamos dizer que eu acabei pegando um pouquinho o gosto de explorar coisas diferentes e quero compartilhar com vocês esses relatos assustadores. Mas vale lembrar que sim, temos histórias reais. Mas aí vai muito do ponto de vista de cada um acreditar ou não. Com essas histórias, conseguimos algumas imagens fornecidas pelas testemunhas que servem como prova do que realmente aconteceu. E posso adiantar que elas são bem bizarras. Quando pensamos em lobisomens, a primeira coisa que vem à nossa mente geralmente são os filmes. Mas se eu te dissesse que há relatos reais que sugerem que essas criaturas podem de fato existir? Cada testemunha tem sua própria maneira de nomear essas criaturas. Alguns as chamam de lobisomem, outros de homem-cão, híbridos meio-humanos ou dogman. Enfim, as interpretações são várias. Só que antes de aprofundarmos e te mostrar todos esses relatos, não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal porque temos vídeo novo toda semana, compartilhe com seus amigos que gostam também de sobrenatural, crimes reais e as lendas mais polvorosas. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Nos relatos de hoje, uma boa parte acontece em Michigan. A história sempre começa da mesma forma: em uma estrada deserta, em algum estacionamento ou em algum quintal escuro, iluminado apenas pela luz do luar, onde se vê um grande cachorro comendo silenciosamente um animal morto. Quando alguém se aproxima, ele se levanta nas patas traseiras, revelando mais de 2 metros de altura, com corpo de homem e cabeça de cachorro ou lobo, e com olhos que brilham no escuro. Chamados de lobisomens ou homem-cão, essa criatura tem aterrorizado pessoas há séculos. E antes, seus avistamentos eram vistos só como superstição. Mas agora, com o surgimento de fotos, elas se tornaram mais difíceis de serem ignoradas. Desde o século XIX, ou talvez antes disso, não se sabe o tempo exato, circulam histórias de uma criatura aterrorizante nas florestas escuras do norte de Michigan. Descrita como um grande cachorro preto, ele se ergue sobre as patas traseiras, atingindo mais de 2 metros de altura, com cabeça de canino e olhos azul gelo que brilham no escuro. Seu corpo é humanoide, coberto de pelos, e seu uivo, semelhante a um grito, é assustador. Por anos, essas histórias faziam parte do folclore local de Michigan e Wisconsin, até que em 1987 o mito ganhou um destaque maior. Jack O'Malley e Steve Cook, da rádio WTCM em Michigan, criaram uma pegadinha para o Dia da Mentira, escrevendo uma canção chamada de A Lenda. Essa canção narrava a existência de criaturas híbridas, meio humanas, meio cães, que surgiam a cada 10 anos nas florestas escuras do norte de Michigan. A música terminava com um aviso sombrio: não saia à noite, pois essas criaturas estariam à espreita. O que era para ser uma brincadeira assustadora teve uma repercussão inesperada. Logo após a canção ir ao ar, as linhas telefônicas da rádio foram inundadas de ligações. O primeiro ouvinte, um homem idoso, relatou que a música o deixou arrepiado até os ossos, porque ele já havia visto uma criatura parecida anos atrás, e a partir daí, muitas outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias e encontros com o homem-cão, transformando a pegadinha em um fenômeno de relatos reais. A lenda do homem-cão remonta a mais de 100 anos. E em 1887, lenhadores relataram encontrar o que inicialmente pensavam ser um grande cachorro, até que a criatura se ergueu sobre as patas traseiras, gritou para eles e correu para a floresta. Já em 1857, uma carta mencionava uma criatura aterrorizante que se levantava como um homem, mas tinha o rosto de um lobo cinza. E em 1804 foi encontrado um diário de um comerciante de peles francês, no qual ele descrevia ter visto sim um lobisomem. Com a lenda do homem-cão ganhando atenção, a investigação do xerife sobre a aparição local tornou-se ainda mais séria. O que antes eram apenas histórias, agora contava com depoimento e testemunhas confiáveis,
que começaram a se manifestar e apresentar provas que davam credibilidade aos relatos sobre a criatura. Em 1961, um vigilante noturno trabalhava em uma fábrica perto da cidade de Michigan, onde ele e sua família moravam em uma casa na propriedade, como parte dos benefícios do trabalho. Após fazer suas rondas, ele voltou para a varanda para relaxar com uma xícara de café. A noite estava tranquila, preenchida pelo som de grilos e pássaros noturnos. Porém, logo após as 3 horas da manhã, todos os sons cessaram abruptamente, deixando apenas um silêncio inquietante. Foi quando ele ouviu o som de uma cerca balançando, o que indicava ser um intruso. E ao observar melhor, ele viu uma criatura coberta de pelos cinzas e marrom, alternando entre andar sobre 4 patas e se erguer sobre 2. Era bem alto, com ombros largos e uma postura ameaçadora. O vigilante armado e cauteloso silenciosamente entrou em casa e pegou sua câmera. E ao voltar, conseguiu capturar uma foto enquanto a criatura passava sobre as luzes na entrada da garagem. E logo após, a criatura desapareceu na floresta. E mesmo após anos do ocorrido, o vigilante não permitia que seus filhos brincassem do lado de fora de casa após escurecer. Outra história ocorreu em 1987 em Sparta, Michigan. 2 jovens estavam a caminho de uma cabana para passar o final de semana pescando e caçando. Eles dirigiam por uma estrada isolada sem iluminação, quando cerca de alguns metros à frente, os faróis do carro iluminaram algo que os fez saltar do lugar. Era uma figura humana coberta de pelos cinzas. Conforme se aproximavam, puderam vê-la melhor. Era do tamanho de um homem alto, caminhando sobre 2 pernas, com o rosto semelhante a de um lobo. A criatura até levantou os braços e os encarou enquanto eles passavam. Em Reed City, Michigan, em 1993, Courtney estava fumando um cigarro escondida atrás da casa dos pais quando notou um movimento perto de um celeiro na propriedade. A cerca de 15 metros de distância, ela avistou o que parecia um grande cachorro ou lobo, mas não conseguia identificar claramente. Então, a criatura se virou, olhou para ela e se ergueu sobre as 2 patas, atingindo mais de 1,80 m de altura. Coberta de pelos escuros, com um rosto parecido com o de um cachorro, nariz longos e orelhas pontudas. E ao longo dos anos, outros avistamentos ocorreram na mesma área. Em 1994, em Warren Smith, e 2001, em Alpina. Todos descrevendo a mesma criatura, com um rosto canino, erguendo sobre 2 pernas e com mais de 2 metros de altura, maior do que qualquer cachorro ou lobo por ali. No entanto, ninguém realmente sabia o tamanho exato da criatura até 2007, quando uma testemunha conseguiu fotografar sua pegada. Essa testemunha nada mais era que um político proeminente de Michigan, que preferiu permanecer anônimo. Ele teve um relato surpreendente. Ele estava dirigindo por uma estrada cênica quando, ao longe, perceberam um par de olhos reluzindo na escuridão. Inicialmente, pensou que fosse um cervo, mas ao se aproximar, percebeu que a criatura era grande demais. Ao reduzir a velocidade e ficar mais perto, ele viu um enorme lobo em pé sobre 2 patas, perto de um cervo morto. A criatura tinha mais de 1,80 m de altura e estava coberta de pelos escuros. O animal parecia observar o político calmamente, como se o estivesse esperando. O homem, intrigado, parou o carro. O lobo não se movia. Por um instante, ele chegou até a cogitar que aquilo poderia ser uma brincadeira. Talvez um enorme animal de pelúcia deixado por alguém ali. Mas antes que pudesse concluir esse pensamento, a criatura se agachou em 4 patas e, com uma velocidade impressionante, disparou para a estrada, sumindo na escuridão da floresta. Paralisado por um minuto, o político finalmente respirou fundo e decidiu investigar. Ele pegou sua lanterna e se aproximou do cervo morto, sem intenção alguma de seguir a criatura, mas curioso para ver se havia alguma pista deixada para trás. E havia, gente. Ao inspecionar o solo, encontrou uma pegada incomum, maior que qualquer impressão de lobo que ele já tenha visto. Sabendo que aquilo era importante, ele tirou uma foto, colocando uma cápsula de cartucho ao lado da impressão para ter uma referência de tamanho.
A pegada tinha entre 25 a 30 centímetros de comprimento, talvez até mais que isso. Ao ser entrevistado posteriormente, o político mencionou que, embora conhecesse a lenda do Homem-Cão e a canção local, sempre acreditou que não passava de histórias. Mas que, depois dessa experiência, no entanto, ele percebeu que havia algo errado por trás da lenda e, desde aquele dia, nunca mais dirigiu naquela estrada. Agora, se for para falar história esquisita, foi a que ocorreu na zona rural do condado de Coffee. Os moradores relataram ter ouvido sons de animais incomuns a noite inteira, enquanto vários motociclistas de ATV afirmaram ter visto criaturas estranhas à distância. E estamos falando de um animal completamente fora do comum, gente. Algo que não parecia em nada com coiote, que normalmente era uma presença comum naquela área. Parecia que algo estava acontecendo naquela floresta. 2 homens disseram que ouviram barulhos e batidas e gritos, que não eram de cachorros e muito menos de coiotes. Outro relato, um tanto quanto estranho, foi visto pelas câmeras de vigilância de um zoológico localizado no Texas. Eles se depararam com essas imagens estranhas enquanto revisavam algumas filmagens de segurança recentemente capturadas no meio da noite e chegaram até pedir ajuda de outros responsáveis para tentar identificar a criatura, para entender o que era aquilo na filmagem. E como já mencionei, a maioria dos relatos ocorreram nas redondezas de Michigan, mas esse criptídeo, em particular, tem a capacidade de cruzar linhas estaduais. Ao oeste do norte de Michigan, em Wisconsin, também existe uma lenda local bastante semelhante ao Dogman de Michigan, chamada de a Besta de Bray Road. Na década de 1990, moradores do condado de Walworth relataram avistamentos de uma criatura humanoide, semelhante ao lobisomem, rondando uma estrada rural. A criatura foi descrita como tendo entre 1,80 e 2 metros de altura, coberta de pelos escuros, com uma cabeça que lembrava de um lobo ou um urso, e foi visto se movendo tanto em 2 pernas quanto em 4. O fenômeno chamou tanta atenção que foi amplamente coberto por jornais, livros, documentários e programas de TV. E com a quantidade de relatos, a repórter local Linda Godfrey foi designada para cobrir a história. Inicialmente cética, Godfrey passou a acreditar que as testemunhas estavam, de fato, dizendo a verdade. O que diferencia a besta de Bray Road do Dogman de Michigan é a sua maior agressividade nos encontros relatados. Isso é, eles não eram nada hostis com as pessoas que cruzavam seu caminho. Doris Gibson estava dirigindo pela Bray Road tarde da noite quando sentiu um impacto, acreditando ter atropelado algo. E ao sair para verificar, foi surpreendida pela besta, que saltou das sombras e a perseguiu de volta até o seu carro. A criatura arranhou o porta-malas, deixando marcas profundas antes que Dora conseguisse escapar dali. Esses avistamentos poderiam ter permanecido apenas como parte de uma lenda vaga por ali, mas ganharam notoriedade graças à reportagem da Linda Godfrey, que investigou a fundo os relatos e trouxe mais atenção a esse caso. E em 2018, Danny Morgan tirou essa foto borrada nos arredores de Wisconsin. Ele relatou ter visto a criatura 2 vezes no mesmo mês, descrevendo como uma figura peluda e marrom, com mais de 2 metros de altura. Morgan disse que a viu sair da floresta, pegar algo na estrada e retornar para a mata. Agora olhando para a imagem, é difícil dizer se a criatura tem mais ou menos de 2 metros de altura. A foto está borrada, então é difícil identificar melhor o que é. Mas, independente disso, eu acho que eu também ficaria apavorada se visse algo assim à noite, à beira da estrada, naquela penumbra da noite, né, gente? E em julho de 2020, ocorreram mais 2 avistamentos da criatura, cerca de 14 quilômetros a leste de Elkhorn, ambos com a mesma descrição. Uma figura com mais 2 metros de altura, andando sobre as patas traseiras e coberta de pelos escuros. Esses avistamentos continuaram a se acumular, com relatos vindos de fontes bastante confiáveis, o que apenas reforça o mistério em torno dessa criatura enigmática.
Algumas pessoas fora desses ocorridos relataram que, de primeira instância, quando ouviram essas histórias, meio que acharam um pouco bizarras, meio sem pé sem cabeça, sem lógica alguma. Mas quando pegaram para conversar com essas testemunhas, conhecendo melhor suas experiências, perceberam quão genuinamente assustadas elas estavam. Pessoas que claramente não querem passar por isso de novo. E assim, fica muito difícil da gente não acreditar nelas. Com esse todo tipo misto de sentimento, de susto, terror nos olhos das pessoas, como que a gente não vai acreditar, gente? Imagina você no meio da estrada se deparar com um bicho gigante desse, de mais de 1 metro de altura, com olhos brilhantes, não sei o quê. Não dá, gente, não tem condições. E o que deixa tudo isso mais real possível, que esses relatos são verdadeiros, é que são pessoas comuns relatando. Indivíduos com 2 doutorados, mulheres de meia idade que trabalham em fábricas durante a noite, idosos, fazendeiros, alguém que trabalha no aeroporto com alto nível de segurança, enfim, homens e mulheres sem um perfil específico. Linda Godfrey, que inicialmente era cética, acabou se tornando uma autora reconhecida, publicando diversos livros sobre o Dogman, lobisomens e a besta de Bray Road, incluindo um com o título intrigante de Eu Sei o que Eu Vi. Porém, a evidência mais convincente e aterrorizante que foi vista por ali foi de um filme chamado Gable, descoberto em 2007 em uma caixa vendida em um bazar. O filme parecia ter sido gravado nos anos 70. No início, é apenas um filme comum caseiro, assim, relatando só o dia a dia, mostrando cenas de crianças brincando na neve, o pai cortando lenha, consertando o carro. Mas então, o tom muda drasticamente. O cinegrafista começa a filmar a floresta, aparentemente à procura de alguma coisa. Um cachorro no vídeo aparece agitado, o cachorro da família deles, lá, o cachorro normal, como se estivesse farejando alguma coisa. De volta à floresta, a câmera percorre as árvores até focar em algo que, à primeira vista, parece um animal em 4 patas. Porém, é difícil discernir de qual espécie se tratava pela distância que eles estavam. Logo, o animal começa a andar e depois a correr. O cinegrafista corre junto, mas a gravação treme e parece que ele cai. As últimas imagens capturadas pelo filme Gable são uma visão assustadora de dentes, seguida de escuridão total. Durante uns 2 anos, as pessoas continuaram sussurrando sobre essas criaturas gigantescas que vagavam por aí entre o século XIX e o início do século XX. É compreensível que certas condições físicas e mentais possam fazer com que as pessoas se comportem ou até pareçam com lobos. Mas, gente, e as aparições reais? Infelizmente, as evidências visuais que temos são limitadas a fotos borradas, e muitas delas já foram desmascaradas como fraudes. O filme Gable, por mais intrigante que seja, também foi revelado como uma farsa, levantando mais dúvidas sobre a veracidade dessas lendas. Mas quando jornalistas como Linda Godfrey, xerifes e delegados arriscam suas carreiras e reputações ao preencher relatórios oficiais sobre lobisomens, fica meio difícil a gente não acreditar que podem sim existir essas criaturas. Que eles não iam lá assinar um papel assim sem ter alguma convicção. Mas e aí, gente? O que vocês acreditam? São ou não são reais esses mitos e relatos? Me deixe aqui nos comentários a sua opinião e me digam também o que vocês fariam se ficassem cara a cara com uma criatura dessas. Eu mesmo acho que eu corria. Mas, caso vocês tenham alguma história parecida que presenciaram ou ouviram falar, nos contem aqui também, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!